Existem histórias que desafiam a lógica, lugares onde o inexplicável acontece, relatos que fazem até os mais céticos duvidarem da realidade. Prepare-se para explorar os mistérios mais sombrios, os fenômenos mais aterrorizantes e os enigmas que a ciência ainda não conseguiu decifrar. Você tem coragem para seguir por esse caminho? O dia em que o Zé Pilintra me visitou. Bom dia, boa tarde, boa noite, Jota e ouvintes desse canal. Gostaria de omitir o meu nome nesse relato. Eu moro em Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho ouvido seu canal e acho interessante os relatos que aqui são contados. E gostaria de dar também a minha contribuição com o canal, enviando o meu relato. Espero que os ouvintes gostem. Antes, porém, gostaria de deixar claro que não estou enviando esse relato para confrontar a fé de ninguém, nem tampouco para menosprezar ou desfazer da fé de ninguém. Respeito todas as religiões e creio que cada uma delas tem sua particularidade e todos são livres para crer e seguir a religião que quiserem. Tendo dito isso, gostaria de começar a contar o meu relato. Eu tinha por volta de 16 ou 17 anos. Já faz algum tempo que isso me ocorreu, pois agora já estou com 44 anos. Jota, desde muito novo eu escolhi minha religião. Embora minha família fosse toda católica, eu, ao ser convidado por um vizinho que era pastor a ir visitar a sua igreja, pedindo autorização da minha mãe, ela permitindo, eu fui com ele. Eu nunca tinha ido a uma igreja evangélica antes. Quando cheguei no templo, fiquei sabendo que era um evento chamado Escola Bíblica de Férias, que era voltado a crianças e adolescentes. Esse evento estava sendo realizado pela Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Ao chegar lá, notei que havia uma organização que separava as crianças e adolescentes em blocos dentro da igreja, que era muito grande, por sinal, por faixa etária. Como a minha idade era diferente das outras crianças que foram comigo, acabei ficando num bloco sozinho, longe dos colegas. Porém, junto a outras crianças da minha idade, as quais eu não conhecia. Foi nesse dia, aos 7 ou 8 anos, que tive minha primeira experiência com Deus. O culto estava acontecendo e tudo era muito lindo e organizado. O ambiente tinha um clima, uma energia muito agradável, como eu jamais havia sentido antes. Conforme as apresentações, louvores e pregações iam acontecendo, eu me vi tocado e envolvido por uma energia, uma força sobrenatural que me invadia o peito e me fazia sentir a sensação de que eu iria levitar. Aquilo era muito bom, uma sensação maravilhosa. Jota, eu parecia que estava no céu. Não compreendia o que estava acontecendo comigo, pois eu nunca tinha sentido aquilo antes. De repente, meus olhos se encheram de lágrimas e eu chorei como nunca. Mas era um choro de alegria, de felicidade. Eu parecia que ia explodir. Como eu estava ao lado de outras crianças que eu não conhecia, fiquei com vergonha daquela situação, pois eu chorava de soluçar, sentindo uma alegria e uma paz imensa, mas eu não sabia o que era aquilo e de onde vinha aquela unção. As outras crianças me olhavam e eu ficava sem graça, mas o que estava acontecendo comigo era tão forte que eu não conseguia controlar e só chorava cada vez mais. Jota, hoje eu compreendo que naquele dia eu fui visitado e selado pelo Espírito Santo de Deus. Aos 44 anos, já vivi muitas outras vezes essa experiência, e então
Ao longo da minha frequência à igreja, aprendi e entendi o que é essa energia inundada de paz e alegria que sentimos quando estamos em oração, diante da presença de Deus. Pois bem, Jota, a partir desse dia, eu deixei de frequentar a igreja católica a qual minha família fazia parte e comecei a frequentar assiduamente a igreja evangélica, pois aquela experiência me marcou demais e eu queria sentir novamente aquela paz. Me tornei um cristão evangélico e a partir daí comecei a trilhar uma jornada espiritual que viria a marcar e mudar a minha vida de várias formas, me fazendo viver experiências que eu jamais poderia imaginar. Jota, no afã de receber mais daquela presença, senti mais e mais daquela energia que me fazia tão bem. Me tornei uma criança de oração. Eu jejuava quase todos os dias e, por vezes, o dia todo. Eu estava sempre nos cultos, nos eventos da igreja e também nas reuniões de oração. Minha vida espiritual foi se desenvolvendo, foi crescendo e eu comecei a ter dons que marcariam para sempre a minha vida. Jota e ouvintes, vocês não fazem ideia de como a vida de oração e jejum é capaz de mudar e elevar muito a nossa vida espiritual e aproximar o mundo invisível da gente, ao ponto de quase ser palpável. Fazer isso abre os canais espirituais que nos dão acesso a experiências fantásticas. Minha visão espiritual se abriu tanto, de forma que eu podia ver coisas do mundo espiritual quase que da mesma forma como vejo as coisas ao meu redor no mundo natural e físico ao longo do dia. Jota, aos 15 ou 16 anos, não me lembro ao certo, eu vivi essa experiência que passo a relatar agora. Antes, porém, devo esclarecer algo. Eu tinha um pastor que nos ensinava que um espírito ou entidade não tinha o poder de tocar em uma pessoa se ela não estivesse incorporado em alguém. Na forma espiritual, as entidades e os espíritos eram intangíveis. Isso foi o ensinamento que eu recebi desse pastor por muito tempo, até que vivi minha própria experiência. Por já ter uma espiritualidade elevada, eu já via muitas coisas do mundo espiritual, estando em oração ou apenas vivendo o dia a dia. Essas coisas não têm hora para acontecer. Um dia, ao ter chegado do monte de oração, o que era uma prática regular da nossa igreja, sendo por volta de 3 horas da manhã, eu estava me preparando para dormir. Quando estava me ajeitando debaixo das cobertas, ao olhar para um canto no meu quarto, eu vi ele, um homem de quase 2,5 metros de altura. Ele estava vestido com um terno branco impecável, muito bonito. Esse terno tinha alguns detalhes em vermelho, a gravata e uma fita ao redor do chapéu e também um lenço vermelho no bolso superior do paletó. Ele estava sentado com as pernas cruzadas, me olhando diretamente. Porém, eu não via o seu rosto, pois ele me olhava com a cabeça levemente inclinada para baixo, de modo que a aba do chapéu que ele usava não me permitia ver o seu rosto. Jota, faço uma observação aqui. Ele estava sentado olhando para mim, dentro do meu quarto, a no máximo 2 metros de distância de mim. Porém, no meu quarto não havia nenhuma cadeira. Ele estava sentado no ar. Eu já sabia que se tratava de um espírito, mas como já era normal para mim ter esse tipo de visão, não me importei. Eu estava cansado e com sono, só queria dormir. Nesse tempo, eu costumava dormir com a cabeça coberta, pois havia um poste de luz em frente à minha casa e meu quarto não tinha cortina. Assim fui dormir, não me importando com aquele ser que estava ali. Jota, qual não foi minha surpresa e também um dos maiores sustos que eu já tive na minha vida,
quando de repente eu senti uma mão pegando com força a minha perna direita, me puxando pela cama abaixo. Meu susto foi tão grande que senti como se a alma tivesse saído do corpo por um instante. No reflexo, puxei rapidamente a minha perna e olhei em direção àquela entidade e vi que ela estava tentando tirar a coberta de cima dos meus pés para puxar novamente. Eu não acreditava que um espírito pudesse tocar alguém por causa do ensinamento que eu tinha recebido na igreja que eu frequentava até esse dia. Jota, quando eu vi que ele não ia desistir e estava tentando pegar novamente meu pé, eu fui envolvido por uma energia, uma autoridade, e me levantei ficando sentado na cama. Com ousadia, estendi o dedo em riste em direção àquela entidade que já havia conseguido de novo pegar a minha perna, e disse com autoridade: "Eu não sei quem você é, porém sei que nada eu tenho contigo e você nada tem comigo. Eu não pertenço a você e você não é bem-vindo nessa casa." Então determinei, Jota, ainda com o dedo apontado para aquela entidade, e disse: "Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, solta minha perna e saia daqui, pois uma gota do sangue de Jesus pinga na sua mão." Imediatamente, aquele ser soltou a minha perna, como se algo tivesse queimado sua mão, e ficando de pé, ele afundou para dentro do chão. Fiquei muito impressionado com isso, pois até então jamais tinha vivido esse tipo de experiência. Mais tarde, vim descobrir que aquela entidade que até então eu não conhecia era o seu Zé Pilintra. Bom, me disseram que era ele. Jota, naquele mesmo dia eu fui à igreja à noite participar de um culto. Lá tinha o hábito de orar por revelação. Uma irmã chamada Elza Felício estava na direção do culto e ela orava por revelação. Eu estava na galeria da igreja, quando de repente ela disse: "O Espírito Santo de Deus, que não se engana, me revela que nessa madrugada uma pessoa aqui recebeu a visita de um demônio dentro da sua casa, mas Deus te livrou. Onde está essa pessoa?" Eu levantei a minha mão, sendo assim confirmado por ela que eu era essa pessoa. Me chamaram na frente e oraram por mim. Jota, eu nunca fui espírita, nunca fui ao centro de candomblé, umbanda ou quimbanda. Sou cristão desde os meus 8 ou 7 anos de idade. Então, não sei te dizer o porquê dessa entidade ter ido me visitar naquele dia. A intenção desse relato não é atacar a fé de ninguém, mas apenas contar o que aconteceu comigo. Espero que você, Jota, e os ouvintes gostem do meu relato. Tenho outras experiências para contar. Vou mandar para você em outra oportunidade. Fiquem todos com Deus.